nós já vimos, não existe uma única definição de linguagem clara e nem mesmo a tradução do inglês Play Language é unânime. Em função disso, costuma-se apresentá-la em oposição ao que não é claro, nem simples e nem acessível, como os textos longos, cheios de palavras de baixa frequência e ou de termos, escritos em ordem inversa, com frases compridas de sintaxe complexa, por exemplo. Dessa forma, de acordo com Fisher 2017, também não há uma definição específica das regras de uso da linguagem simples. Entretanto, a autora apresenta o livro Oxford Guide to Play English, de Martin Cutts, cofundador do movimento Play English Campaign, como uma das principais obras de referência internacional sobre a linguagem clara. Nele, Cutts expõe 25 diretrizes que confeririam clareza a um texto. Ao serem traduzidas, foram sintetizadas em 12 tópicos, divididos em estilo e gramática, organização e diagramação. Na parte estilo e gramática, algumas questões nós já tratamos e outras vão vir a seguir. Escreva frases com uma extensão média de 15 a 20 palavras. Por quê? Porque frases longas dificultam a compreensão. Use palavras que o leitor provavelmente entenderá. Palavras desconhecidas exigem mais do leitor, que acaba desfocando do texto que está lendo para buscar na memória ou no contexto algo que o faça descobrir o sentido daquela palavra. Use apenas o número necessário de palavras. Não há motivo para aumentar um texto sem necessidade, até porque isso compromete o entendimento, conforme já falado. Dê preferência para a voz ativa, a menos que tenha uma boa razão para usar a voz passiva. Como nós já falamos no módulo anterior, o uso da voz passiva pode confundir o leitor em relação ao sujeito e ao agente da passiva. Então, o uso da voz ativa é sempre uma opção mais acessível. Use verbos claros e vívidos para expressar as ações. O uso de verbos conhecidos e frequentes na língua ajudam o leitor a entender o texto sem maiores entraves. Divida o texto em tópicos. Essa é uma boa opção para separar as ideias presentes em um texto de forma organizada. Muitas vezes um texto no formato tradicional apresenta muitas ideias muito próximas, o que sobrecarrega a interpretação do leitor. Apresente o assunto de modo claro e categórico sempre que possível. Separar as ideias principais, anunciar o assunto com clareza e depois desenvolvê-lo também são recursos que facilitam a leitura. Reduza ao máximo as referências cruzadas. O leitor pode confundir essas referências, interpretando o texto de forma equivocada. Evite linguagem com marcadores de gênero. Nesse sentido, a ideia é que o texto se abstenha de sexismo, eliminando qualquer tipo de discriminação. Seja preciso na pontuação. Nós sabemos que uma única vírgula pode mudar tudo, não é mesmo?
Então, aqui não seria diferente. Por isso, o uso da pontuação adequada é muito importante na clareza de um texto, porque o seu sentido pode ser totalmente alterado caso a pontuação esteja equivocada. É muito importante ter bastante atenção nisso. Em relação à organização, organize seu material de modo a ajudar o leitor a captar rapidamente as informações importantes e se orientar com facilidade pelo texto. Como nós já vimos, um texto agradável aos olhos do leitor prende a sua atenção e também facilita a sua compreensão. Por isso, é tão importante planejar o texto de acordo com o leitor. Em relação à diagramação, dê às suas palavras uma apresentação visual clara e acessível, ou seja, elabore a formatação e a apresentação do texto de acordo com o leitor, para quem o texto se destina, como vimos no módulo anterior. Crianças, por exemplo, com imagens e figuras, idosos com um espaçamento maior e fonte mais lisa. Como vimos, os parâmetros são variáveis, né? E o foco precisa estar sempre no leitor. Ainda assim, de modo geral, essas diretrizes todas, elas tendem a deixar um texto muito mais claro, simples e acessível.